Olá pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Carlinhos. Ricardo, estava olhando seus posts essa semana e tem um em particular. Mas o post não sou eu não, né? Não, os posts do seu blog. Essa história de post tem gente que elege o post, né? E eu não sou candidato a nada. Só deixando claro. Mas o post já foi moda, né? Já foi moda escolher um post, né? Enfim, voltando para os posts do seu blog. Tem um especificamente, tem uma série de posts, mas tem um especificamente falando de uma crise de um relacionamento do governador Paulo Dantas com a Assembleia. Achei esquisito. Com a Assembleia, né? Com a Assembleia. Certo. Com a Assembleia não, com deputados. Certo. Às vezes, deputados e deputadas, a né? Assembleia e tem os deputados. Estou falando com os deputados. Nem todos os deputados estariam tendo a porta aberta que eles achavam que ia ter no governo com o Paulo Dantas lá. Eu achei esquisito porque Paulo Dantas e a Assembleia têm uma formação conjunta, né? Quando o Paulo Dantas chegou ao única, governo, né? A Assembleia chegou ao governo. Né? O que é que tem deixado os deputados insatisfeitos, Ricardo? Por que existem deputados, e existem, você fala com mais de um, existem deputados insatisfeitos com o governo do Estado? Olha, são várias interpretações. Tem a história do poder, e é uma grande ilusão, na verdade, se achar que se você é amigo de um candidato, você vai ser amigo do eleito. E principalmente se for um cargo de governador, de prefeito, de presidente da República. Então, se você é amigo do candidato, acha que é, né? Eu acho difícil alguém ter amigo nessa seara. Você não vai ser necessariamente, né? Eu diria até que muito dificilmente, amigo do eleito, do governador, do presidente, do prefeito. Ponto. Né? Essa é uma questão, é uma ilusão que Ontem eu conversava com uma pessoa até mais jovem nessa seara, né? E sobre isso, e ela me falando sobre isso também, e dizia, mas eu não achei que era desse jeito, mas sempre soube que era assim. Sempre soube, até se deparar com essa situação de fui amiga, ou a pessoa, né, amiga do candidato e não sou amigo do governador. Né? O governador não tem tratado como amigo. Existem algumas explicações. Essa do comportamento anímica é uma das explicações. E, de fato, eu já vivi o suficiente nessa seara para saber que é assim. Quando o cara se elege, o comportamento passa a ser outro. O poder sobre a cabeça sobe. Isso é absolutamente humano. É humano, é um comportamento humano. Mas tem, no caso do Paulo, eu imagino, e até com as pessoas com quem eu tenho conversado, um outro problema que tem se refletido no comportamento dele, que é a situação financeira do Estado, que não é boa. Já foi boa, ou parecia ser muito boa. Lembra daquela história do anúncio, né, do Santoro, de 5 bilhões de reais? Esse dinheiro foi se diluindo, e foram gastaram muito na campanha do ano passado. Gastaram demais na campanha do ano passado. Só que dinheiro não aceita desaforo. Depois que vai embora, não volta. E no caso específico do governo do Estado de Alagoas, é interessante você ver a política de comunicação. E aqui não estou nem atribuindo exclusivamente ao Joaldo Cavalcante. Joaldo, ele cumpre, né? Missão que é dada para ele. Que é aquela história de cada dia com sua alegria. Tome anúncio de programa novo, tome anúncio de construção de obras. Só que o dinheiro se escasseou. O dinheiro escasseou. Se você observar, eu conversando, enfim, com dirigentes de hospitais aqui, hospital com 10 meses sem receber absolutamente nada. Sem receber nada, sem receber do serviço prestado, dinheiro do SUS, não recebe. Essa semana você viu a Casa de Saúde de Santo Antônio suspender os atendimentos às parturientes, né? E faz parte de alto risco por falta de pagamento. Teve também o episódio, né, da UNEAL, né? Universidade. Pois é, uma nota que cada minuto deu, que suspendeu as atividades por causa da redução do orçamento. É uma situação complicada. Enquanto isso, o governador vai anuncia a retomada da construção do Hospital do Idoso. Não tem dinheiro, gente. Há um caso específico do serviço de home care, de um médico, que é uma pessoa, eu não conheço muito de perto, mas que eu tenho como uma pessoa muito séria, né, no que faz, que passou um ano sem receber absolutamente nada. Não aguentou, saiu. Qual foi a solução encontrada pelo governo? Contratou a empresa de fora do Estado
para fazer o mesmo serviço e não pagando aquilo que devia e deve, né, a essa pessoa. Então, essas questões envolvendo grana fazem hoje com que o comportamento do governador seja atípico em relação àquilo que os deputados imaginavam dele. Ele ainda tem crédito da Assembleia? Tem, porque todo mundo tem um pedaço de secretaria, todo mundo tem cargos. É bem verdade, vou repetir, o acerto deles é com o Marcelo Vitor, que tem garantido, por conta do orçamento da Assembleia, que é um orçamento adiposo, generoso, gordo, tem garantido o repasse mensal a cada deputado, naquilo que foi acertado. Eu não sei o numerário, até desconfio, já recebi algumas informações, mas como eu não posso provar, não vou dizer. Sei que todos eles têm cargos na Assembleia Legislativa, têm cargos no governo do Estado e não podem reclamar de fome. Só que a situação do governo do Estado vai se complicando do ponto de vista financeiro. Veja só, é uma informação que eu vou dar como especulação, porque não tenho convicção de que vai chegar um momento, e não vai demorar muito, que a folha da saúde, é na saúde que o problema é maior hoje. É possível que a folha de pessoal da saúde, que tem muita gente terceirizada, não seja paga. Eu sei que alguns médicos que dão plantão, né, em UPAs, passam 3, 4 meses sem receber. Não, é uma questão de desorganização. Pode ser, mas o dinheiro já não é farto. Eu vi um dia desse um anúncio, que não foi feito inicialmente pelo senador Renan, mas ele replicou, de que o estado de Alagoas vai ter um crescimento chinês, né, um maior PIB. Isso é uma balela, gente. Como eu disse a você, eu conversava com uma pessoa de dentro ali, né, enfim, do governo, do núcleo, né? Dizia, olha, o que está se contabilizando é o investimento a ser feito pela BRK, pelas outras empresas, né, do leilão de abastecimento d'água e rede de esgoto, e que são investimentos futuros, que não necessariamente serão feitos, até porque a fiscalização nessa seara é muito frouxa. Havia a previsão de uma contratação de uma empresa para fazer esse acompanhamento, né, cotidiano, e nem essa empresa foi contratada. Então essas empresas, elas estão atuando a bel prazer, sem nenhum tipo de freio ou controle. E aí, vamos lá, essa história de controle. Como você não tem controle também dos órgãos de fiscalização, o Tribunal de Contas é uma piada. Uma piada de mau gosto, aliás, está ampliando a sede, né? Aquilo lá é um latifúndio improdutivo, absurdo. O cara dobra, me lembra até um parecer do doutor Zé Carlos Malta, no Tribunal de Justiça, sobre uma fazenda em Murici, que era uma fazenda que estava no cartório, lá próprio cartório do interior, uma grandeza. Então, esses cartórios de imóveis é uma beleza. Então, o que ele colocou? Nessa fazenda tinha um pasto de 2 andares. O gado comia em cima e depois comia embaixo. Porque pela extensão apresentada em cartório era o dobro do que havia na realidade. Gente, não tem dinheiro para fazer o que o governo está fazendo. E o Paulo, estimulado, embevecido, enfim, sei lá por quê, vai anunciando cada vez mais novos programas e programas sociais, e que, no final das contas, não consegue pagar a quem deve. Isso tem se agravado, é uma situação complicada, e que eu não sei até que ponto ele vai sustentar. Aposta muito, né, no governo federal, da União, né? Na questão da saúde, né? Na questão da saúde é uma parte, né? Porque também é o seguinte, a saúde cobre do Ministério, o repasse, né, do SUS pelos leitos que estão sendo habilitados ou que foram habilitados, paga uma parte. Mas também não paga o todo. O custeio é muito maior do que, na verdade, o SUS vai repassar. E basta ver os hospitais que recebem do SUS e não conseguem sobreviver exclusivamente com isso. Tem governo trabalhando, em todo canto tá chegando. Tem crédito do trabalhador rural chegando para os produtores de arroz. São créditos de 5 a 50 mil reais para apoiar mais de 300 famílias. Com essa força, nossa safra tá garantida. Quer mais promessa cumprida? Tem o aeroporto de Maragogi já em obras. É mais turismo, mais negócios, mais empregos. Decola! Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração.
eu lembro que o Marcelo Vitor, ele tem sido um aliado importante. Ele colocou, por exemplo, o deputado Lelo Maia, né? Que é muito disposto para essa coisa de embate. Ele até brigou com o Capo Bebeto, né? Meu Deus. É engraçado. Mas assim, os dois são do mesmo tamanho, né? São do mesmo tamanho e ponto. Não digo mais nada. E aí o que ele fez? Escalou para defender a saúde, brigar pela saúde. O Vanderlei, que é uma pessoa dessa área, não dá uma palavra. O Alexandre Aires recuou, né? Porque, de certa forma, ele tem razão, diz que tudo se atribui a ele, da crise na saúde. O Gustavo Pontes de Miranda, enfim, é um sujeito absolutamente omisso, né? Calado, omisso, um sujeito que apanha, inclusive, como apanhou o Alexandre, só que o Alexandre reagia, ele disse, agora quero ver se vão me culpar por tudo, né? Até porque, vamos ser claros, o que aconteceu na saúde, e aconteceu muita coisa na eleição do ano passado, gente demais contratada, enfim, a história eu não sei se os contratos são exatamente aquilo, porque não tem fiscalização. Ministério Público é uma mão amiga, né? É uma mão amiga. É uma mão amiga. Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão, né? Então, sem fiscalização. O Tribunal de Contas, como você vive dizendo, é o Tribunal de Faz de Conta, né? É uma piada de mau gosto. Aquilo não serve para nada, a não ser para gastar dinheiro. Então, eu não sei até que ponto vai chegar essa história. Explica muito, obviamente, dessa dificuldade hoje nas relações, porque o sinal começa a ficar vermelho. De amarelo para vermelho. Mas aí me deixa ser aqui o advogado do diabo. Se os deputados estão insatisfeitos, não deveriam estar. Porque se os deputados estão sendo... Se o presidente da Assembleia está cumprindo a parte dele e cumpre. Então, o que é que os deputados querem mais? Sabendo que é público notório que o Estado tem suas dificuldades financeiras. Isso vai ficando evidente, mas não acho que o deputado se enfronha muito nessas questões de financeiras, de dificuldade. Não. Ele quer resolver o problema dele, da base aliada dele. Quer resolver, claro, obviamente. E eu estou dizendo que o Paulo se afasta muito por não ter como atender mais esses apelos. E aí, num momento de euforia, digamos assim, aí ele anuncia uma coisa nova, e aí a comunicação vai criando um novo programa. Aí a Renata dos Santos, que me parece uma pessoa séria, né, trabalhadora, a secretária da Fazenda, né, que foi colocada lá pelo Santoro. O Santoro pulou fora, né? Isso aqui vai ficando complicado para mim, porque ele sabia que não ia conseguir conter isso, aquela fúria gastadora do Paulo, porque ele recebeu dessa forma, né? E era um ano eleitoral, só que todo ano não é eleitoral, não. Né? Vai ter um momento em que a conta tem que zerar, né? Tem que dar próxima a zero. Aí vai ficar pegando empréstimo, e empréstimo tem que se pagar um dia. Tem o dinheiro da Braskem também, né? O dinheiro da Braskem é a grande aposta. Eu estou falando, o cálculo BRK e dessas outras empresas está embutido ali no PIB chinês. O dinheiro da Braskem não. É o dinheiro redentor. É o dinheiro que vai salvar o estado de Alagoas nesse momento difícil. Você vê possibilidade desse dinheiro chegar da Braskem? Olha, eu diria que a Braskem, hoje, até onde eu sei, ela está disposta a dar uma parte desse dinheiro, até porque na mídia, né, apanhando, ela vai sendo desvalorizada, né? E o Joesley Batista, tá ali de olho. Quanto menor o preço, melhor para eles. E nada acontece nesse meio por acaso, Carlinhos. Nada acontece por acaso. Por acaso é a vida, né? Exato. A vida, a teoria da evolução, tudo é o acaso. Mas nesse meio, nada é o acaso. Nesse meio as coisas são premeditadas. Inclusive, enfim, essa história de que a Braskem vai render muita grana, vai. E é importante que renda. Importante que renda, seja para os cofres do Estado, que não vai pagar nunca, nem o que pagou a Prefeitura de Maceió, nem o governo do Estado, mas que principalmente para as pessoas que são prejudicadas. Eu gostaria muito, eu tenho dito isso em algumas postagens, que a CPI da Braskem, ela fizesse um relatório e dissesse: fulano foi cúmplice da Braskem, governador tal,
presidente do INMA, enfim, Secretaria de Meio Ambiente, senador tal. Quem recebeu o dinheiro da Braskem ao longo dos anos, sabendo que a Braskem potencialmente era um problema, é cúmplice desse crime. Eu gostaria que esse relatório tivesse a relação de todos os cúmplices, sem medo, né? Olha, os cúmplices, aqueles que tivessem arrependidos, fossem para a rua, se ajoelhassem, perdão, meu povo. Enfim, a gente já viu isso, né? Você às vezes gostaria demais, cara. Eu acho. Mas assim... Mas você gosta, né? Claro, acho que não faz mal, não. A utopia é necessária. A utopia é necessária também. Sempre. Até como piada. É isso, Ricardo. Obrigado, então. Na próxima semana a gente volta. Vamos lá.